Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para gravar aqui o nosso último vídeo, né, da disciplina sobre Apocalipse e Escatologia que nós ministramos. Já está demorando, já, né? Daqui a pouco é a prova, mas eu quero agradecer aos irmãos por ter recebido a gente aí para contribuir com esse trabalho, e vamos lá, sem perder tempo, para o nosso vídeo, fazer aqui o nosso resumo. Embora o resumo nunca seja como a aula propriamente dita, né? A gente vai tentar resumir o que a gente puder aqui resumir, porque os irmãos vão precisar para essa prova, e a prova será conforme a apostila. Então eu preciso seguir a ordem da apostila e tentar passar para os irmãos aquilo que os irmãos precisam para poder fazer uma boa prova e finalizar o curso, tá certo? Então vamos lá, no Apocalipse e Escatologia. Tá, sem perda de tempo, já quero entrar aqui no livro de Apocalipse. Né? Esse é um assunto importante para a igreja cristã, né? Porque, embora muita gente tenha medo de ler o livro de Apocalipse por causa dos flagelos e das coisas que ali diz que sucederão daqui a algum tempo, né? Mas para a igreja, na verdade, é um livro que ela acaba trazendo consolo para a igreja, porque mostra o final glorioso da igreja, tá certo? Mostrando que Deus está acima de tudo e de todos, de forma que todo o acontecimento da humanidade se encaminha para aquilo que Deus já revelou na sua santa palavra, tá certo? Então, o livro propriamente dito de Apocalipse, ele começa dizendo a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, ou seja, é uma revelação de Jesus, dada pelo Pai, e que Jesus resolve, por intermédio do seu anjo, transmitir essas revelações a João, tá certo? É importante dizer que João vê os últimos acontecimentos da história humana, e ele lá no primeiro século não tem como descrever exatamente as coisas que ele vê. Então ele descreve baseado naquilo que ele conhece. É assim que a gente faz, né? Imagina, por exemplo, João vendo um helicóptero Apache, que é um helicóptero de guerra do exército americano, né? Aquele helicóptero todo equipado, né? Para alguém que não tem ideia de que vai aparecer helicóptero, de que determinados equipamentos voarão, né? Que não tem ideia do avião que vai surgir. Imagina João vendo um helicóptero Apache em ação, todo cheio de foguete, lançando foguete. Então ele olha para aquilo e vê, olha, que negócio parecido uma jacinta que solta fogo pelo raio, né? Que solta fogo do rabo e assim vai. Ou da cauda seria a melhor explicação, né? Mas é isso. Então João, ele descreve a partir daquilo que ele conhece, aquilo que ele está vendo que vai suceder no futuro, e que ele não sabe dizer exatamente o nome da coisa. Então ele descreve conforme aquilo que ele entende, conforme com aquilo, até porque ele precisa transmitir e se fazer entender aos seus destinatários. Então ele precisa escrever de uma forma que os destinatários conseguirão entender o que ele quer dizer. Então as comparações ali, a simbologia usada, muitas vezes é usada por causa disso, porque João não tem a menor ideia de que vai surgir no helicóptero, de que aviões voarão, né? João não tem a menor ideia disso. Ele vê isso, mas eu comparo isso com o que na minha época, no meu tempo? Eu digo que isso é com o quê? Né? Então veja aqui a dificuldade de João de escrever o Apocalipse tentando traduzir tudo aquilo que ele viu. Então por isso que muitas vezes o uso de simbolismo, porque as pessoas vão entender. É parecido com isso, parecido com aquilo, como aquele outro. Tá certo? Mas entrando aqui provavelmente no livro de Apocalipse, né, ponto pacífico, ninguém discute, João é o autor do livro. João está preso na ilha de Patmos, que é uma ilha-prisão do Império Romano, uma ilha que fica em frente ao que hoje é a Turquia, que na época era a Ásia Menor, onde estavam as 7 igrejas da Ásia, né, separada ali pelo Mar Egeu. Então João está do outro lado do Mar Egeu, na ilha de Patmos, tá certo? João ali registra visões em ordem cronológica. João vai, à medida que ele vai vendo, ele vai registrando, tá certo, irmãos? E aí diz que muitas das quais retratam os mesmos acontecimentos através de diferentes perspectivas. Entretanto, não é fornecida uma ordem cronológica, isto é, uma cronologia linear e progressiva dos acontecimentos. Ou seja, as coisas vão acontecendo e João vai registrando.
né? Mas quem organiza o estudo da escatologia ou do livro do Apocalipse é o estudante da Bíblia, que vai vendo cada coisa, como vai acontecendo, e vai organizando para que se tenha um conhecimento linear, para que se enxergue o livro do Apocalipse do início ao fim. Por exemplo, no capítulo 12 do livro de Apocalipse, fala daquela mulher que o dragão persegue, né, que vai ter um filho. Nós entendemos que essa mulher é Israel, cujo filho é Jesus, e o dragão persegue, que é Satanás. Tudo isso é contado no capítulo 12, né, do filho da mulher que nasce. Só que no capítulo 5, João já vê o Cristo glorificado. E para João isso é muito significativo. Por quê, irmãos? Porque João foi um dos poucos que ficou com Jesus na cruz, até ficou ali observando, para que Jesus até tem um diálogo ali, né, em relação até para a pessoa de Maria. Veja, ver o Cristo ali morrendo naquela situação de humilhação, e para ele, imagina o impacto de agora ele ver o Cristo glorificado, não mais humilhado. Então isso é visto no capítulo 5, tá certo? Então isso é só um detalhe para nós entendermos. Então quem vai organizar o livro do Apocalipse cronologicamente somos nós. Por causa dessas coisas que João foi vendo e registrando sem se preocupar com a ordem, é que há um grupo de pensadores que acredita que o livro de Apocalipse é simplesmente um livro dividido em sessões, no qual cada sessão repete o mesmo evento, apenas com características diferentes ou acrescentando algo mais. Nós não entendemos assim, nós entendemos que, se ele bem organizado, a gente consegue ter uma linha, uma progressão linear, uma linha que você pode enxergar as coisas, e um acontecimento pode ser colocado após o outro de forma a organizar os acontecimentos registrados no livro de Apocalipse. Tá certo? O propósito do livro, né, é a vitória final de Deus, né? Por isso que para nós cristãos não há por que ter medo do Apocalipse, né, ou de ler o livro do Apocalipse, que na verdade só confirma a vitória do Senhor nosso Deus sobre todo o mal e do seu Cristo, né? Mostrando que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, de forma que a humanidade caminha para cumprir o propósito eterno, tá certo? O propósito de Deus registrado no livro de Apocalipse, não há como escapar disso, né? Muitas vezes os homens nem sabem exatamente por que estão fazendo aquilo, né? Na verdade, eles estão cumprindo as Escrituras e conduzindo o mundo, encaminhando o mundo para o cumprimento que a palavra de Deus nos mostra. Então, voltando aqui para o livro de Apocalipse, o livro propriamente dito, nós temos ali o prólogo, né, onde Jesus se apresenta com a revelação que dá por intermédio do anjo João. Nós temos as 7 igrejas da Ásia, que é aquele, até o capítulo 3, versículo 22, quando ele escreve para as 7 igrejas da Ásia. Há quem pense que as 7 igrejas da Ásia também representam, embora sejam igrejas de fato, para quem João escreveu, para o anjo da igreja, para os pastores dessas igrejas, para as pessoas responsáveis por essas igrejas, elas representam também os ciclos da igreja na terra, ou seja, a história da igreja, o caminhar da igreja. Então há quem pense que nós estamos saindo da 6ª igreja e entrando na 7ª, né? Mas vamos lá. Depois nós temos os selos, né, daquele que é digno de abrir. Quem é digno? João chorava porque não havia ninguém, até que o Cristo se apresentou. E é dito que ele, o Cristo, é digno de desatar os selos, ou seja, de mostrar o que ali está. Porque se não houvesse alguém digno para abrir os selos, nós nunca saberíamos o que estaria escrito ali, e logicamente nunca saberíamos que estaria reservado para a história humana. Mas o Cristo se apresenta como digno, e ele vai desatando, ele vai quebrando cada selo e mostrando o que está registrado ali, para que João possa registrar e assim nós tomarmos conhecimento. Tá certo? Depois nós temos depois dos 7 selos, lá no 7º selo, perdão, está a 7ª trombeta. Essa 7ª trombeta vai falar tem todas as trombetas, né? E na 7ª vai falar de 7 taças, né? Então, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Você vê que é sempre na 7ª que vai se abrindo mais a revelação divina, né? Porque 7 na numerologia bíblica, né, é uma representação relacionada à pessoa de Deus, que é considerado o chamado número perfeito, que é o número de Deus. Tá certo? Vamos lá.
Depois nós temos os 7 espetáculos, tá certo? Que são as coisas que ali sucedem aí, tá certo? Depois nós temos as 7 visões da consumação, né? João vê ali as coisas do estado eterno, Nova Jerusalém, Rio da Vida, aquilo, tudo mais, né? E depois nós temos as testemunhas e as advertências, né? Advertência de quem, para que ninguém mude as coisas ali escritas, advertência de quem é santo, santifique-se mais ainda. Então são essas advertências que nós vemos no livro de Apocalipse. Para a gente correr mais rápido, porque tem muita coisa, né? Não sei se irmãos observaram, mas o livro de Apocalipse, ou a apostila, ela tinha muita coisa para falar. É uma apostila grande até, para a gente resumir em uma aula, teve que sair correndo, muitas vezes até atropelando coisas que a gente poderia detalhar melhor. Mas o ponto é, precisamos entender que o livro do Apocalipse existe basicamente 4 formas de interpretação chamadas escolas, né? A escola preterista, preterismo de passado, pretérito, né? Aqueles que dizem que os acontecimentos do livro do Apocalipse já aconteceram, então eles olham para o passado. Os historicistas, que aqueles que veem de história, aqueles que entendem que o livro de Apocalipse vai se cumprir durante toda a história da igreja, né? Então ele vem se cumprindo aos poucos. Os idealistas, que vêm de ideias, são aqueles que acreditam que o livro de Apocalipse nada mais é do que uma simbologia, uma representação. Não é que vai acontecer aquilo de fato, não é que realmente há 7 taças da ira de Deus, mas a ideia ali é mostrar o embate, né, a guerra espiritual entre o reino das trevas e o reino da luz. O reino das trevas, né, representado pelo inferno e seus demônios, e o reino da luz, né, pelo reino de Deus, igreja e tudo mais, né? Então, não é que vai acontecer. Para eles, aquilo é só uma ideia de que representa essa batalha espiritual entre o reino das trevas e o reino da luz, ou o reino de Deus, né? E a quarta escola é a escola futurista, a qual a Assembleia de Deus faz parte, né? Aliás, a maioria das igrejas no Brasil são futuristas, que acreditam que aquilo que está escrito no livro de Apocalipse ainda vai se cumprir, o grosso embora tenha uma parte que já tenha se cumprido sim, como por exemplo as 7 igrejas da Ásia, né? A carta foi enviada para igrejas propriamente dita, para anjos, ou seja, para pastores propriamente dito. Mas o grosso da coisa ainda vai se dar no futuro, então nós pertencemos a essa escola futurista. Eu coloquei aqui uma observação dizendo que talvez a melhor forma de interpretar o Apocalipse seja olhando para todos esses aspectos. Então, tem coisas que de fato já aconteceram e está resolvido, tem coisas que foram acontecendo ao longo da história, e tem coisas também que é o símbolo dessa guerra do bem contra o mal. Verdade, tudo isso é verdade. Mas a diferença da escola futurista é que ela olha que a essência da coisa está no futuro, né? Então, tem coisa no Apocalipse que eu tenho que olhar para trás, tem coisas que eu tenho que olhar para a história, tem coisas que eu tenho que entender que é uma representação, uma simbologia. Mas tem coisas que realmente estão de fato ali para acontecer, está reservado para o futuro. Tá? Então, nesse sentido, nós somos futuristas, ou pertencemos à escola futurista. Quanto ao milênio, por exemplo, e à volta de Jesus, né? Nós somos pré-milenistas. Por quê? Porque nós acreditamos que a volta de Jesus, essa volta de Jesus é a segunda vinda mesmo, propriamente dito, não é arrebatamento, segunda vinda mesmo. Aquela que todo olho verá, aquela que ele vem com os exércitos do céu. Nós acreditamos que será a segunda vinda de Jesus antes do milênio, período de 1000 anos de governo de Cristo na Terra. Outros acreditam que Jesus vem só depois do milênio. Então, para eles, essa escola é interessante, porque eles entendem que o milênio é o período da igreja na Terra que vai se desenvolvendo, a igreja vai pregando o evangelho, vai mudando a realidade do mundo. Então, isso aí é o milênio, até que Cristo vem. E existe os amilenistas. Amilenista significa de não crer, né? Eles não creem que vai existir um milênio, provavelmente dito. Para eles, aquilo é só uma simbologia, né, da história do governo espiritual de Deus, de Cristo, né? Então não é um milênio propriamente concreto. Posições acerca do arrebatamento, irmãos. Deixa eu fazer uma diferença aqui entre arrebatamento e segunda vinda. Aliás, eu vou deixar para fazer depois, mas é necessário entender que existe uma diferença.
O erro, muitas vezes, de muitos de nós é chamar o arrebatamento de primeira fase da vida de Cristo. Né? Isso tem dado margem para, principalmente os pós-tribulacionistas, pegarem pessoas pelo pé por causa disso. Então, hoje praticamente se abandonou essa ideia de primeira fase da segunda vinda. Não, arrebatamento é uma coisa, segunda vinda de Cristo é outra. Nós vamos ver lá na frente uma diferença entre elas. E existem os mid-tribulacionistas. Então, existem os pré, os pós e o mid ou mesmo. Os pré somos nós que acreditam que é antes da grande tribulação e grande parte da igreja brasileira. Os pós são aqueles que acham que a igreja vai passar pela grande tribulação toda. E o mid ou meso são aqueles que acreditam que no meio da tribulação, depois daqueles 3 anos e meio, os 3 últimos anos, que é os anos mais críticos, a igreja será arrebatada ali, antes desses anos mais críticos, ou 3 anos e meio mais críticos. Tá certo? E quanto à leitura, ou a forma de ler o Apocalipse, não é interpretar, mas a forma de ler. Nós somos progressistas ou sucessivas. Existe a leitura progressiva e sucessiva. Aquela que vai lendo que o Apocalipse, cada coisa é colocada no seu lugar e ele vai crescendo até a sua conclusão. Há um progresso no entendimento e nos acontecimentos. Já outros, principalmente os amilenistas, né? Eles acreditam que o livro de Apocalipse deve ser lido como uma recapitulação. Os eventos são recapitulados, é como João contasse os mesmos eventos, só que agora de forma diferente, acrescentando coisas que ele não havia acrescentado no primeiro. Então, os eventos lá de Apocalipse, por exemplo, as 7 taças, os 7 selos, na verdade são a mesma coisa que estão só se repetindo. Nós não entendemos assim. Então, quem lê dessa forma, lê o livro de Apocalipse de forma recapitulativa. Tá certo?